Em linhas gerais, este livro, O Futuro da Amazônia no Brasil, uma tragédia mundial, ele trata da inserção problemática da Amazônia no Brasil e nos processos socioeconômicos mundiais. O primeiro capítulo, de certa forma, ele mostra, né, através de uma forma panorâmica, né, os grandes cenários ecológicos que a Amazônia coloca para o Brasil e para o mundo. É muito importante, né, começar por esse capítulo, porque sem essa mega ecologia, e eu coloco ecologia melhor falando, ecocultura amazônica, né, a Amazônia seria uma região como outra qualquer do mundo, como as várias outras regiões do mundo. Qual é o grande diferencial da Amazônia, né, no que diz respeito à sua inserção mundial? São suas 250 culturas, né, como a professora, as diversas formas de manifestação dessas culturas, como a professora Marlene já ressaltou, e a sua ecologia. Tá? E, de certa forma, nós ressaltamos também, né, a reação mundial pela destruição do Amazonas que se encontra em curso, através de vários jornais importantes, através de várias manifestações de representantes ilustres das sociedades organizadas em diversos lugares do mundo. Em linhas gerais, o capítulo 1 dá o tom, né, do que é a Amazônia, o que representa a Amazônia para o mundo e a sua destruição que se encontra em curso, o que, de certa forma, motivou o título, o nome do livro. O segundo capítulo, ele reafirma essa importância, que é mais importante, né, é uma construção dos seus povos. Ela tem uma participação e ela é uma construção dos seus povos, desde a chegada do colonizador na Amazônia, no Brasil, particularmente na Amazônia. E esse capítulo ressalta, né, um corte metodológico que nós escolhemos. O capítulo ressalta a importância da Amazônia para as grandes teorias científicas na área de cultura e ciência da natureza em forma geral. Tá? Principalmente no século XIX, né, através da teoria da evolução, que culminou, né, na teoria da evolução, que é uma teoria muito importante para a humanidade, com impactos em todos os nossos espaços convivenciais e na cultura. O capítulo 3, né, de certa forma, ele coloca os grandes problemas da humanidade. E como um dos grandes problemas, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista ideológico, né, falando de uma forma mais ampla, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista da ciência, da natureza, no que diz respeito às grandes mudanças, digamos assim, na forma de organização do capital, da sociedade e das pessoas em decorrência da relação homem-natureza. E aí a Amazônia entra. Ela é incorporada nesse processo em âmbito mundial e é importante reafirmar, né, que insistentemente nós ouvimos o próprio governo falar: a Amazônia está muito internacionalizada, a Amazônia é do mundo, nós precisamos nacionalizar a Amazônia. A Amazônia sempre esteve internacionalizada. Interessante que os próprios militares deram uma contribuição muito grande nesse sentido, com a implantação do polo mínimo metalúrgico, todo internacionalizado, com a implantação da Zona Franca, que em Manaus foi implantada em 1967, foi instalada em 67. Ela foi concebida em 57 com Juscelino Kubitschek, mas durante o governo Juscelino Kubitschek, mas foi instalada em 1967 e hoje nós temos 500 empresas, mais de 500 grupos internacionais em Manaus, instalados pelos próprios militares. E
Enfim, mas a Amazônia sempre foi, retornando ao que eu estava comentando anteriormente, internacionalizada e sempre será, devido à sua importância, né, para o Brasil e para o mundo. O que se faz necessário é criar mecanismos, né, regulamentações, como é posto no livro, como nós analisamos no livro, que possam assegurar os seus benefícios, né, para os jovens brasileiros, né, os seus benefícios, suas inovações, seus processos de desenvolvimento para os jovens, geração dos jovens brasileiros, para o Brasil, para o Estado Nacional em forma geral. E aí eu quero ressaltar outro aspecto, que é muito discutido no livro. A sustentabilidade, né, do qual também nós analisamos no livro, ela não existe em ciência. Porque a base material da sustentabilidade são as tecnologias modernas, né? E o que garante a sua reprodutividade, a sua constante inovação tecnológica e o seu compartilhamento com as pessoas, com as comunidades, com a sociedade, através das políticas públicas. Então, nós falamos em sustentabilidade, ciência e habitação, sustentabilidade, ciência e educação, sustentabilidade, ciência e saúde. É um tema bem relevante hoje, bem atual. Sustentabilidade, ciência e tecnologia, engenharia naval, sustentabilidade, ciência, bioindústria, sustentabilidade, ciência, novas formas, novos espaços culturais na Amazônia. A ciência está sempre ligada com a sustentabilidade, né? Sustentabilidade, ciência e entretenimento e assim por diante, né? Então, isso é muito importante, esse aspecto. Tá? Não existe sustentabilidade, enquanto política pública, separada da ciência e tecnologia. Nesse capítulo, há um capítulo em que nós mostramos o desastre que tem sido os grandes projetos da Amazônia, sem exceções, né? Sem exceções. Tá? E agora, incluindo, inclusive, a áurea, né? Essa áurea grandiosa, a que é atribuída ao agronegócio. Nós também, existe um capítulo onde nós discutimos, há uma discussão, eu diria assim, mais aprofundada, mais filosófica, sobre religião, ciência, sustentabilidade e Amazônia. O foco principal desse capítulo é que nós constatamos que a maioria dos países mais desenvolvidos são extremamente religiosos. Primeiro ponto. Segundo ponto, que a maioria das religiões são originárias do Oriente, não do Ocidente, com raras exceções, né, como é o Espiritismo da Allan Kardec, né, que foi fundado em França. Mas as demais religiões que têm um número maior de adeptos são todas orientais. Isso por si só já mostra a grande contribuição, uma das grandes contribuições, mais uma das grandes contribuições do Oriente para o Ocidente. E que a religião, de certa forma, os fundamentos ontológicos da religião são os mesmos da religião. Vários deles se cruzam com os fundamentos da ciência. Volto a repetir, né? Os países mais desenvolvidos que inventaram os fundamentos da ciência, os países europeus, principalmente da Europa Ocidental, eles são extremamente religiosos, como é o caso da Alemanha, da Itália, da França, da Inglaterra, que tiveram uma participação muito forte na função do método científico e da ciência e da tecnologia. E interessante, né, é que na construção do método científico, né, contribuição muito forte de Kant, de Descartes, do Galileu, né, para citar apenas alguns, né, houve uma separação, uma desconstrução, né, da cultura à época, né, separando religião religião, ciência e política. Hoje, na grandiosidade dos temas,
investigativos, que são postos para a filosofia, também para a sociologia, né, e para a ciência da natureza, de certa maneira, né, exigem abordagem que incluam a religião, a ciência e a política, integrando todos esses temas, né, de uma forma mais complexa, como é o caso, né, da explicação da origem da vida, do cosmos, né, das relações, né, do universo conosco e assim por diante. Eu até diria, de uma forma até um pouco mais ousada, que a filosofia e a sociologia não têm alcance heurístico para explicar determinados problemas que a própria ciência da natureza está pondo, as tecnologias, principalmente, têm posto para todos nós. As leis da física, e eu sou física, pouco mais de 40 anos, 44 anos, né, não têm alcance para explicar, e eu incluo a biologia, a química, na minha visão, não tem alcance para explicar essas questões. E eu coloco uma, por exemplo. A sustentabilidade, como é analisada no nosso livro, que eu acho que é um dos pontos centrais de um capítulo. Existe vida após a morte? Segunda questão. Né? A sustentabilidade, sob o ponto de vista humano, ela é relativa, porque ela é ponderada pelas culturas. Mas, sob o ponto de vista espiritual, do espírito, ela é absoluta. Qual a relação entre a sustentabilidade do espírito com a sustentabilidade biológica? Com a sustentabilidade social, com a sustentabilidade, enfim, que nós utilizamos para retratar os processos sociais. Esse capítulo trata dessas questões, colocando alguns problemas novos. O capítulo da questão indígena, a professora Marilene já ressaltou isso bastante, né? No fundo, trata uma forma diferenciada, né, com que esses povos lidam com a natureza, lidam com o outro, lidam com o universo, enfim, suas concepções de mundo, que são concepções muito mais ricas, né, sob o ponto de vista cultural, do que as concepções de nós outros, porque as concepções dos povos indígenas não estão centradas na mercadoria, né, na matéria, né, não estão centradas no elemento de troca, né, e, portanto, elas são mais enriquecedoras, são mais coletivizadas e são uma referência importante para o futuro, nosso futuro das próximas gerações, futuro da humanidade. Eu diria que o último capítulo, tem um capítulo que trata também dessa questão dos projetos não sustentáveis, dos grandes projetos não sustentáveis no Brasil, incluindo Mariana, tragédia de Mariana, a tragédia de Brumadinho e a tragédia da política ambiental do Brasil, especialmente a política ambiental do governo federal para a Amazônia, que inicialmente teve um impacto negativo muito grande dentro da Amazônia, dentro do estado que nós moramos, o estado do Amazonas, e para o mundo, que foi o rompimento do Fundo Amazonas, que era um fundo voltado para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com a participação muito forte da Noruega e da Alemanha. E que esse rompimento trouxe prejuízos incalculáveis, né, para os projetos em curso e para os programas de pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado, relacionado com a questão ambiental, que também usufruía, né, dessa colaboração através da troca, do intercâmbio de recursos humanos com os países europeus, principalmente com a Alemanha, prejudicando várias instituições aqui da Amazônia, particularmente, principalmente do estado do Amazonas, no que diz respeito, eu apenas para citar algumas, a Universidade do Estado do Amazonas, o Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas e a Universidade Federal do Amazonas, que tinham participação muito forte nesses programas. E por último, né, eu queria ressaltar
a conclamação que é feita, né, em prol da defesa do Amazonas, uma vez que o governo federal tem se transformado na principal arma de destruição do Amazonas através do estímulo, tem estimulado nas forças produtivas predatórias, né, a encarem e destruírem definitivamente, né, os ambientes e as culturas dos povos indígenas da Amazônia. Então, nós fazemos uma conclamação pela defesa, né, do Estado do Amazonas, ressaltando mais uma vez a sua importância, né, para o Estado Nacional e para o mundo. Muito obrigado. Inúmeras questões postas no livro são também questões que a conjuntura debate, que a ciência debate, mas especialmente que o pensamento projeta e debate. E eu diria que nós jamais esperávamos que essa dimensão da Amazônia do mundo fosse contemporânea de uma pandemia, né? E fosse brutalmente atingida por as questões próprias que ela carrega, que são, eu diria que, colocadas numa situação de mais destaque para melhor e para pior, no contexto de uma crise mundial que desafia a ciência, que desafia a cultura, que desafia de novo a nossa sociedade, ou seja, o conceito de sociedade de risco é um conceito fundamental para a inteligência da sustentabilidade, porque repõe inúmeras questões que eram colocadas em nível de desenvolvimento, que eram colocadas em nível do conhecimento maior da natureza e que eram colocadas como problemáticas do pensamento e da existência humana, não é? Então, nesse sentido, as questões que perpassam os 9 capítulos do livro envolvem, em primeiro lugar, como disse o Marcílio, a inserção subalterna da Amazônia no Brasil e no mundo, quando ela é anterior e ela já carrega questões próprias, tanto para a formação nacional quanto para as formações mundiais. O capítulo 2, que aborda uma conexão mais estreita entre globalização e ambiente, fala especialmente, não é, daquilo que é predominantemente necessário e aquilo que é predominantemente desenvolvido nas relações da natureza e do modo como, minoritariamente, os povos e as relações humanas e as organizações desses povos são colocadas no debate da sustentabilidade. É só a gente pensar que nos anos 70, que começou com a problemática da pobreza, mas nos anos 80 e 90 consolida um paradigma de uma ecologia que aborda muito mais a natureza. E nos anos 90, a partir daí, fica essa abordagem minoritária das questões sociais sobre as questões econômicas e as questões ecológicas propriamente dito. Ou seja, hoje tudo isso é um processo em construção, que inclui uma revisão crítica de tudo que já foi produzido, uma abertura sem preconceito para inúmeras problemáticas que não são apenas científicas, não é? A vida não é só ciência, a vida, é existência, e a condição humana nessa vida é uma das variáveis e uma das expressões da própria vida, que a vida não é só do ser humano. Mas essa construção hoje passa a ser mais do que uma revisão e novas inflexões que são provocadas a partir dessa revisão. Ela passa a ser um assunto de negociação. A construção dos consensos científicos são negociados. O diálogo com outras ciências também é aberto. Não existe mais essa certeza, essa predominância, não é, de um campo científico sobre os conhecimentos tradicionais. Isso é uma visão ultrapassada. Mesmo que a gente saiba que na ordem do desenvolvimento da nossa historicidade, nós vamos mobilizar para a nossa sobrevivência no futuro mais um campo de conhecimento do que outro campo de conhecimento. Essas questões estão implícitas, tanto no capítulo 1, como no capítulo 2, como no capítulo 3. Por quê? Porque nós vivemos um quadro de incerteza.
nada mais ilustrativo, né, que é um tema que vem em debate já há muito, pelo menos há uns 20 anos, mas nada mais ilustrativo do que uma situação que é mundial, que atinge todos mais ou menos no mesmo tempo, em diferentes espaços, em diferentes contextos de poder, em diferentes modos de organização das políticas públicas e por aí vai. As utopias da democracia, do meio ambiente, da sociedade, da ética e do futuro da sustentabilidade cabem várias linhas de pesquisa a partir de algumas questões que o livro sugere. Ou seja, o livro não tem nenhuma resposta pronta para nada, mas ele sugere questões orientadoras, que eu já falei, mais do que isso, modos pelos quais incômodos ou inquietações intelectuais são postas, não é? E se traduzem num processo, eu diria quase que solitário, de expressão dessas inquietações em uma narrativa, que eu espero que seja compreensível e que, de alguma forma, permita ao leitor que esta visão nossa não seja apenas a visão predominante, mas que o leitor possa dialogar com ela, como é o ato de escrever. Eu queria destacar no capítulo 4 as ligações e conexões entre ciência, religião, sustentabilidade e Amazônia. O Marcílio sublinhou algumas que eu acho extremamente fundamentais, mas essas ligações e conexões, elas se renovam a cada grande desafio posto para a sobrevivência da humanidade, né? As grandes catástrofes mundiais repõem essa conexão, mas elas também são repostas em tempos de paz, em tempos de reflexão sobre aquilo que foi separado até arbitrariamente, porque a espiritualidade é uma dimensão simbólica fundamental da representação humana, e ela precisa estar dimensionada também nos modos de agregação social, nos modos de adaptabilidade à natureza, nos modos pelos quais as forças naturais, as forças culturais se completam e nos modos pelos quais a sustentabilidade possa a ser projetada, tanto nessa esfera, que eu diria que é numa esfera simbólica, como na esfera da materialidade. O fato de a sustentabilidade não existir sem ciência, né, que está exposta no capítulo 5 e que está ilustrada com algumas constatações, não significa que ela abra mão de outros domínios do conhecimento. Pelo contrário, é porque a ciência ela tem como prática, como rotina e como processo de trabalho a pesquisa contínua. A pesquisa que não tem a verdade absoluta. E é nessa prática de pesquisa contínua, inclusive das formas tradicionais dos usos de tecnologias, que nós podemos redimensionar todo o acervo produzido pela produção científica e tecnológica do mundo com aquilo que pode ser uma resposta às exigências que são colocadas no presente. Toda essa exigência de repensarmos, discutirmos e projetarmos a sustentabilidade é uma exigência do presente. É óbvio que nós vamos também revisitar o passado, mas é uma exigência do presente para construir o futuro. Eu diria que no capítulo 6, especialmente, né, já usei essa frase em outros escritos, né, põe em causa todas as intervenções para o desenvolvimento da Amazônia. Ou seja, o desenvolvimento predatório da Amazônia está em causa. Então, quando a gente admite essa perspectiva, nós não estamos só trabalhando no sentido de releitura de cenários evolutivos e releituras de cenários interpretativos. Nós estamos trabalhando no sentido de nos colocarmos politicamente contra essas formas predatórias. E isso puxa aos capítulos subsequentes, onde a dimensão da política mundial,
da política nacional e das formas de poder local são extremamente estratégicas nesse debate e nessa reflexão. Eu acho que se a gente falar mais, nós mesmos vamos pensar numa outra pauta para outros livros, para outras publicações. Mas é importante que o leitor se aproprie de alguns processos internos e de algumas ideias que permearam a construção dessa narrativa e que se materializaram nesse livro, que tenham acesso ao livro e que possam, de alguma forma, dialogar conosco nessa interação permanente entre o processo de pensar a obra, de materializar a obra e tornar a obra algo público, que não é mais só nosso. Muito obrigada.